Tudo o que você é capaz de imaginar, você é capaz de possuir. Neville Goddard. Há momentos na vida em que tudo parece travado, congelado, preso em algum ponto invisível da realidade. Você faz, tenta, insiste, trabalha, reza, se esforça, mas algo continua emperrado. O dinheiro não chega. As oportunidades não aparecem. As portas não se abrem. A vida parece estagnada, como se estivesse presa em um ponto morto. E é justamente nesses momentos que os ensinamentos de Neville Goddard emergem como um choque de consciência, uma ruptura interna capaz de quebrar qualquer bloqueio. Porque, para Neville, a mudança não começa do lado de fora. A mudança começa no instante em que você altera o estado interno que sustenta tudo. E é exatamente sobre isso que trata a técnica SNAP. Uma técnica pouco comentada, quase oculta, que funciona como um estalo interno capaz de quebrar um ciclo inteiro de escassez e colocar sua consciência imediatamente no estado de abundância. Neville não chamava de SNAP, mas o princípio está lá, brilhando em cada palestra, em cada texto. Um único instante de mudança consciente é capaz de transformar toda uma linha do tempo. Um segundo de percepção alinhada pode reprogramar completamente o seu destino. E quando você aplica esse estalo interno com intenção, decisão e presença, algo desperta. Algo muda. Algo começa a se mover na sua direção. O que estou prestes a revelar não é uma técnica para acreditar mais forte, nem uma tentativa de manipular o universo. É uma forma de alterar o centro de referência da sua consciência em 30 segundos. E quando o centro muda, tudo muda. Quando o estado muda, a realidade obedece. O que é seu passa a te reconhecer. O dinheiro, que antes parecia distante, indiferente, inacessível, começa a se comportar como se estivesse procurando você. Porque, no fundo, sempre esteve. Você apenas não estava no estado onde ele poderia te encontrar. Neville falava repetidamente sobre o poder do momento presente. Ele dizia que cada estado existe agora, cada realidade existe agora, e você só precisa deslocar sua consciência para o estado desejado. A técnica SNAP é um deslocamento instantâneo. É como virar uma chave. É como romper um véu. É como abrir uma porta que sempre esteve ali, mas que você não tinha percebido. E a partir do momento em que você dá esse estalo interno, algo se reorganiza. A escassez perde força. A ansiedade perde espaço. O medo se cala. A mente cessa. E você entra no estado criador, no estado que molda, no estado que manifesta. Pense por um instante. Quantas vezes você já tentou manifestar algo enquanto ainda se sentia preso no estado de falta? Quantas vezes você repetiu afirmações sentindo o corpo cheio de tensão? Quantas vezes você visualizou desejando, mas sem possuir? É esse descompasso interno que faz as manifestações emperrarem. Neville sempre disse: você não recebe aquilo que deseja. Você recebe aquilo que você é. E ser não tem nada a ver com repetição mecânica. Ser é vibração. É identidade. É posição interna. Ser é estado. E é isso que o SNAP faz. Ele te transporta de um estado para outro em 30 segundos. A maioria das pessoas tenta manifestar o dinheiro a partir do estado de preocupação com dinheiro. Tentam atrair oportunidades enquanto vibram medo de perder. Tentam abrir portas enquanto se sentem presas. Neville chamaria isso de contradição. E não há manifestação possível enquanto o estado interno continua contaminado. Nada muda até que você mude. Nada se move até que você se mova internamente. Esse é o princípio básico de toda manifestação consciente. A técnica SNAP parte de uma compreensão profunda. O estado é mais importante que a técnica. O estado é mais importante que o desejo. O estado determina tudo. E existe um momento específico, quase imperceptível, em que você consegue romper o padrão que te mantém preso. Esse instante é o estalo. O SNAP. O momento em que você diz, por dentro: chega. Não é mais assim. Agora eu escolho a abundância. Agora eu escolho a certeza. Agora eu escolho aquilo que já é meu. Não se trata de bater os dedos, embora você possa fazer isso se quiser. Não é o gesto físico que cria a manifestação. É o movimento interno. É o deslocamento da consciência. É a mudança súbita de identidade. É um clique interno em que você abandona, de forma radical, o estado antigo, e veste o novo.
Neville falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado. É isso. Mas o Snap torna esse processo instantâneo. Ele não pede preparação. Ele não pede visualização longa. Ele não pede meditação. Ele pede decisão. Ele pede coragem para se recolocar em outro estado agora. Imagine por um instante que você está diante de duas portas. A primeira porta representa sua vida como tem sido, apertada, tensa, insegura, limitada, cheia de atrasos, cheia de bloqueios, cheia de medo. A segunda porta representa abundância, fluidez, confiança, dinheiro entrando, oportunidade surgindo, pessoas te buscando, caminho se abrindo. O Snap é o ato de atravessar essa segunda porta em um movimento instantâneo, firme, irreversível. É o momento em que você diz: eu já estou lá. Eu já sou isso. Eu já tenho isso. Eu já vivo isso. Neville nunca ensinou técnicas para atrair dinheiro. Ele ensinou técnicas para mudar o estado que produz a realidade. E quando você entra no estado certo, o dinheiro não é atraído. Ele vem porque já é parte daquele estado. É como abrir uma torneira. O fluxo já existe, mas o registro precisa ser aberto. O Snap é o registro. É o movimento. É o estalo interno que libera o fluxo que já é seu por direito de consciência. Enquanto você não muda o estado, tudo parece distante. Depois que você muda, tudo parece óbvio. Você se torna o tipo de pessoa que recebe. O tipo de pessoa que é lembrada. O tipo de pessoa que é favorecida. O tipo de pessoa que o dinheiro reconhece. E isso acontece porque você mudou sua assinatura vibracional. Porque você deixou de viver como alguém que tenta, e passou a viver como alguém que já é. É simples. É poderoso. É legítimo. É Neville. E hoje, aqui, agora, você terá a oportunidade de experimentar essa técnica da forma como ela foi pensada. Rápida, direta, precisa. Em 30 segundos, você será capaz de mudar níveis profundos da sua consciência. E quando sua consciência muda, a realidade se curva. Não porque você a força, mas porque você se alinha. A realidade sempre esteve esperando você aparecer como quem realmente é. Se você está aqui, é porque alguma parte sua sabe que está pronta. Pronta para atravessar a porta. Pronta para abandonar a versão antiga. Pronta para ativar o que já é seu. Pronta para destravar o dinheiro agora. Se esse conteúdo fizer sentido para você, lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso mantém a mensagem viva e permite que mais pessoas despertem para esse poder. Para entender a verdadeira força da técnica Snap, você precisa compreender o que Neville Goddard realmente ensinava sobre a velocidade da manifestação. Neville nunca disse que mudanças levam tempo. Quem leva tempo é a mente condicionada, não a manifestação. Ele afirmava com convicção que a realidade é plástica, moldável, responsiva, e que se ajusta imediatamente ao estado assumido. O que parece demorar é a sua capacidade de permanecer naquele estado sem hesitar. E é justamente aqui que o Snap se torna uma arma espiritual. Ele interrompe o velho estado e instala o novo com precisão cirúrgica. Pense no seguinte: toda vez que você diz mentalmente eu não tenho, está difícil, o dinheiro não chega, nada dá certo para mim, você aciona um estado de escassez. E esse estado cria evidências compatíveis com sua vibração. Neville dizia que cada estado tem sua lógica, sua linguagem, suas pessoas, seus acontecimentos, seu clima emocional. O estado de escassez tem uma lógica própria: atrasos, imprevistos, contas chegando juntas, chamadas de cobrança, instabilidade, sensação de sufocamento. O estado de abundância também tem sua lógica: fluidez, coincidências favoráveis, oportunidades inesperadas, convites, dinheiro entrando de maneiras incomuns, caminhos que se abrem sem esforço. O Snap é o rompimento entre um estado e outro. Ele cria um corte abrupto, como se você desligasse um aparelho e religasse outro completamente diferente. É uma mudança instantânea de estação vibratória. E quando você muda de estação, não importa o que estava sendo transmitido antes. Não importa a programação antiga. A nova frequência assume o comando imediatamente. Um dos maiores erros das pessoas é acreditar que precisam consertar a escassez, resolver a falta, melhorar o medo, curar a ansiedade. Não. Você não transforma a escassez tentando melhorar a escassez. Você sai dela. Você abandona. Você migra. Você troca.
Neville era enfático: você deve assumir o novo estado e abandonar completamente o antigo. A técnica Snap facilita essa migração, porque ela trabalha na raiz, o ponto de origem do estado interno. Quando você faz o Snap, você interrompe o fluxo mental antigo. Você impede que o padrão automático continue dominando. Você corta o impulso da ansiedade, da preocupação, da falta. Esse corte é tão rápido que sua mente não tem tempo de resgatar o padrão anterior. É como um susto consciente, um choque de presença, um chamado imediato para o agora. E quando você volta para o agora, você volta para o poder. Porque somente no agora você pode alterar seu estado. Somente no agora você pode mudar o que está criando. Imagine que você está preso em um turbilhão de pensamentos negativos sobre dinheiro, preocupações, cálculos, medos, projeções de falta. De repente, você faz o Snap, um estalo interno, uma decisão instantânea, e tudo silencia. A ansiedade perde o fio. O medo perde forma. A falta perde identidade. Esse instante é a abertura. É o portal. É o momento em que você consegue plantar um estado completamente novo. Neville dizia que a imaginação é capaz de reescrever qualquer situação quando você a ativa com sentimento. E o Snap é o momento exato em que você introduz esse novo sentimento. Mas não é qualquer sentimento. É o sentimento da posse, da certeza, da abundância já realizada. Você se coloca internamente no estado de alguém que já recebeu, já tem, já vive a prosperidade. Essa mudança cria uma frequência tão distinta e tão poderosa que o mundo externo precisa se reorganizar para acompanhar. Não porque você está pedindo, mas porque você está vibrando. A realidade externa é apenas um espelho, e um espelho não pode refletir algo que não está diante dele. Se você coloca abundância na frente, abundância é refletida. Se você coloca falta, falta é refletida. Simples, direto e inegociável. A técnica Snap exige 3 elementos fundamentais: interrupção do estado antigo, instalação imediata de um novo sentimento, assunção completa da identidade que corresponde ao desejo realizado. Sem esses 3 elementos, o Snap vira só um gesto. Mas quando você integra os 3 com consciência, algo profundo acontece. Você literalmente se realinha com outra realidade. Há um princípio que Neville reforçava: sentimento é o segredo. O sentimento não é emoção exagerada, não é euforia, não é empolgação. É familiaridade. É saber. É aquela sensação sutil, silenciosa, porém absoluta, de que algo já é seu. Neville chamava isso de sentimento natural. E o Snap te leva exatamente para ele. Porque, ao interromper o estado antigo, você abre espaço para o novo sentimento entrar. E, ao instalar o sentimento novo imediatamente, você impossibilita que o antigo volte. Nesse ponto, a pressa mental desaparece. A ansiedade perde função. Você entra em um nível de presença tão sólido que, por 30 segundos, nada existe além da certeza. E é nessa certeza que a manifestação se âncora. Neville dizia: você deve habitar o estado até que ele se torne natural para você. O Snap torna isso mais rápido. Ele reduz o tempo entre desejar e assumir. Ele elimina as resistências intermediárias. Ele faz a mente parar de argumentar e simplesmente obedecer. Muitas pessoas não manifestam porque deixam brechas vibracionais. Uma brecha é qualquer espaço entre aquilo que você deseja e aquilo que você sente. O Snap fecha essa brecha instantaneamente. Ele fecha o intervalo. Ele colapsa o espaço entre você e sua manifestação. Ao fazer isso, você cria uma assinatura energética tão sólida que a realidade não tem opção além de responder. A prova disso está nos relatos de pessoas que utilizam esse tipo de técnica. Dinheiro entrando no mesmo dia. Propostas surgindo do nada. Descontos inesperados. Reembolsos liberados. Comissões destravadas. Aquele depósito que estava retido sendo aprovado. A mensagem que você estava esperando finalmente chegando. Não é milagre, é coerência vibracional. E coerência vibracional sempre produz respostas coerentes. A questão é que poucas pessoas sabem como produzir essa coerência rapidamente. A maioria tenta mudar o estado lentamente, meditando, respirando, afirmando, visualizando, e tudo isso funciona, mas leva tempo.
O Snap pula etapas. Ele não negocia. Ele não suaviza. Ele não prepara. Ele transforma. Em 30 segundos, você sai de um estado que te prende e entra em um estado que te liberta. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Você passa a perceber quando o estado antigo tenta voltar. Você sente o corpo contraindo, a mente acelerando, a preocupação surgindo, e imediatamente faz o Snap novamente. Até que, em algum momento, o estado de abundância se torna sua base, seu default, sua postura natural. Quando isso acontece, não tem mais volta. A vida muda. A fluidez se instala. O dinheiro começa a chegar não porque você manifestou hoje, mas porque você se tornou alguém que vive em um estado de recepção permanente. Neville dizia que você não deve buscar sinais. Os sinais vêm quando você não está buscando. E o Snap cria exatamente esse tipo de estado, silencioso, confiante, natural. O estado de quem já tem. E quando você já tem, o mundo precisa entregar. A partir daqui, vamos aprofundar o mecanismo interno do Snap e mostrar como aplicá-lo para destravar dinheiro agora. Para aplicar o Snap com a precisão que Neville Goddard ensinaria, você precisa primeiro compreender o que realmente acontece dentro de você quando faz essa mudança instantânea de estado. Muita gente acredita que mudar o estado é uma questão de pensar positivo, mas isso não passa de uma simplificação superficial. O estado é algo mais profundo, mais estrutural. O estado é o conjunto de sensações, percepções, expectativas e crenças que você está sustentando neste exato momento. O estado é o campo energético que organiza a sua realidade. E quando você muda o estado, tudo ao seu redor muda com ele, não porque você está pedindo, mas porque você está comandando. Neville afirmava que o estado que você habita determina tudo o que você experimenta. Ele dizia que cada estado vive em você como um personagem dormindo, pronto para ser despertado. Cada estado é uma possibilidade. Cada estado é uma realidade paralela aguardando ser habitada. O Snap é o despertador. É o chamado. É o gesto interno que acorda o estado da abundância, o estado da riqueza, o estado da certeza. É o movimento que ativa o personagem que já vive a vida que você deseja. Mas antes de aplicar o Snap, você precisa entender o mecanismo interno do ciclo da escassez. A escassez não é apenas ausência de dinheiro. É ausência de percepção. É falta de consciência. É um estado psicológico e vibracional que diz: não é para mim, não vai dar certo, nunca chega, não importa o que eu faça, sempre falta algo. A escassez é um hábito emocional. É uma repetição. E, como toda repetição, ela pode ser interrompida. Esse é o primeiro ponto essencial do Snap: interromper a repetição. Quando você interrompe o ciclo da escassez, você abre espaço interno para que a abundância se instale. É como apagar o quadro antes de escrever algo novo. Muitas pessoas tentam escrever por cima da bagunça. Tentam afirmar prosperidade enquanto ainda sentem medo. Tentam visualizar riqueza enquanto ainda vibram falta. Isso cria ruído. Isso cria conflito vibracional. Isso cria sabotagem inconsciente. O Snap elimina o ruído. O Snap limpa o quadro. Ele te traz de volta para o ponto zero, aquele estado neutro onde tudo pode ser recriado. E você recria tudo em segundos. Não são minutos. Não são horas. Não são dias. São segundos. Porque a consciência não precisa de tempo, ela precisa de decisão. A técnica Snap funciona porque acelera o ponto de decisão. Ela te força a sair da inércia vibracional e a se posicionar imediatamente em um estado que corresponde ao resultado desejado. Agora imagine o seguinte cenário: você está pensando nas contas que precisa pagar. Seu peito aperta. Seu estômago fecha. A mente começa a criar cenários de medo. Você sente o corpo reagindo, o coração acelerando, o desconforto tomando espaço. Esse é o estado da escassez se manifestando fisicamente. Você não está apenas pensando em falta, você está vivendo a falta. Ela está no seu corpo, na sua respiração, no seu ritmo cardíaco. E é aqui que o Snap entra como uma intervenção. Você faz o Snap, aquele estalo interno, aquele corte abrupto, e, por um momento, tudo para. O corpo interrompe o ciclo de tensão. A mente perde o roteiro. O padrão emocional é desativado. Esse é o ponto crucial.
O instante de silêncio interno onde você pode plantar um novo estado. E esse novo estado não é uma fantasia. É uma identidade. É a versão sua que sabe que tudo já deu certo. Neville sempre dizia que você precisa assumir a consciência do desejo realizado. A maioria tenta assumir o desejo, mas continua sentindo a falta. O Snap te leva direto para a consciência realizada, porque elimina a interferência. Ele apaga o ruído do como, quando, será. Ele joga você no agora. E no agora, você pode escolher qualquer estado. O agora é o portal. O agora é o ponto de criação. Depois de interromper o padrão antigo, o Snap exige que você instale imediatamente o sentimento correspondente ao estado desejado. É aqui que o processo se transforma em poder puro. Você não espera sentir. Você cria o sentimento. Você convoca o sentimento. Você veste o sentimento. Neville chamava isso de vestir o estado. É literalmente colocar no corpo a sensação de alguém que já recebeu, já alcançou, já vive o que deseja. E não é uma sensação teatral. Não é uma fantasia exagerada. É uma leveza interna. Uma familiaridade. Uma certeza silenciosa. Algo que diz: isso é meu. Isso já está acontecendo. Isso já existe para mim. Esse sentimento precisa ser cultivado como se fosse natural. Porque é. A técnica Snap te leva direto para essa naturalidade. E quando você sente como alguém que já tem, o universo responde como se você já tivesse. Vamos aprofundar ainda mais esse processo. O sentimento não surge de fora. Ele surge do eu sou. É o seu eu sou assumindo uma forma diferente. Quando você diz internamente eu sou próspero, não é uma afirmação vazia. É uma mudança de identidade. É o seu eu interior reorganizando todo o campo vibracional para corresponder à prosperidade. Neville dizia: o eu sou é o poder criador. Isso significa que sua realidade se molda àquilo que você declara ser. Mas não é apenas declarar com palavras. É declarar com vibração. É declarar com postura interna. É declarar com intenção. E o Snap cria exatamente esse espaço de declaração vibracional. É nesse espaço que você planta um novo estado. Depois que você instala um novo sentimento, vem o terceiro elemento: assumir a identidade correspondente. Aqui está o segredo que poucas pessoas realmente entendem. O estado não é algo que você sente. É algo que você se torna. Quando você se torna alguém que já tem dinheiro, já recebe dinheiro, já vive em abundância, você muda a forma como se comporta internamente. Sua respiração muda. Sua postura muda. Sua expectativa muda. O corpo abandona o modo de sobrevivência e entra no modo de recepção. A vibração sobe. A mente se aquieta. Você deixa de correr atrás e passa a atrair naturalmente. Esse é o núcleo da técnica. E é aqui que a realidade começa a responder. Tudo o que estava parado começa a se mover. Tudo o que parecia travado começa a destravar. Você percebe que a vida estava apenas esperando você se posicionar como quem merece receber. E quando você assume essa identidade, o dinheiro não apenas chega, ele flui. Ele encontra caminhos. Ele vem por atalhos. Ele aparece de maneiras que você nunca imaginou. E tudo começa com um estalo. Um snap. Um momento de ruptura. Um gesto interno tão rápido e tão poderoso que, em poucos segundos, toda a sua realidade começa a se reorganizar ao seu favor. É isso que você está prestes a dominar. Agora que você já compreendeu a estrutura interna da técnica Snap, interrupção, sentimento e identidade, é hora de entrar no funcionamento mais profundo do processo. Porque, por trás desse estalo instantâneo, existe algo ainda mais poderoso: a capacidade de acessar um estado de consciência que quase ninguém experimenta conscientemente. Neville chamava isso de um momento de aceitação. Ele dizia que existe um ponto, uma linha interna, em que você deixa de desejar e começa a possuir. E é exatamente esse ponto que o Snap ativa. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando manifestar a partir do desejo. Mas o desejo, por si só, é a prova de que você não tem. Desejar é admitir falta. Desejar é afirmar que existe um lá fora que você ainda não alcançou. Neville dizia que você não deve desejar. Você deve assumir. Você deve aceitar internamente como um fato consumado.
E a técnica Snap é a ponte entre esses dois mundos, o mundo do desejo e o mundo da posse. Em 30 segundos, você atravessa essa ponte. Vamos aprofundar isso. Quando você faz o Snap, o que realmente acontece é que você desliga a consciência de falta. É como se você tirasse a tomada da escassez e conectasse a consciência diretamente na abundância. Essa mudança é mais profunda do que parece. Ela não ocorre apenas no pensamento, mas na estrutura vibracional que sustenta sua identidade. É como mudar o código-fonte da sua experiência. Você deixa de ser a pessoa que espera e se torna a pessoa que recebe. Esse é o ponto central dos ensinamentos de Neville. Você não manifesta o que quer. Você manifesta quem você é. E quem você é só pode mudar no agora. O passado não influencia nada quando você muda o estado. O futuro não importa. Tudo está sendo criado neste instante. O Snap funciona porque acessa o único lugar onde o poder existe, o presente consciente. Se você observar seus pensamentos, perceberá que a maior parte deles está presa em dois espaços inúteis, o passado e o futuro. O passado alimenta culpas, mágoas, limitações e narrativas antigas. O futuro alimenta ansiedade, medo, expectativa e projeções de falta. O presente, porém, é silencioso. É o único ponto onde você pode intervir e mudar tudo. O Snap empurra você para esse ponto. Ele faz você aterrissar no agora com força. E no agora, você se torna criador. Neville dizia que o agora é o único momento eterno. Ele afirmava que, quando você muda o agora, tudo que chamamos de passado e futuro se reorganiza automaticamente, porque ambos dependem do estado que você está carregando no presente. Quando você muda o estado, muda o que você está perpetuando. E quando muda o que perpetua, muda a linha do tempo. Por isso o Snap é tão poderoso. Ele permite que você realinhe sua linha de vida inteira em 30 segundos. Mas para isso, você precisa compreender algo essencial. O estado novo precisa ser sentido, não apenas imaginado. O sentimento é a cola vibracional que fixa a manifestação. Pensar não cria. Imaginar não cria. Desejar não cria. Sentir é o que cria. Neville repetia incansavelmente: você deve sentir como se fosse verdade. Isso significa que o estado precisa ser vivido dentro de você com uma intensidade calma, natural, incontestável. E o Snap cria as condições perfeitas para esse sentimento surgir. Depois do estalo interno, você entra em um campo de silêncio que dura poucos segundos. É nesse silêncio que nasce o novo sentimento. Esse é o momento em que você respira diferente, percebe o corpo diferente, nota uma expansão no peito, sente uma leveza no estômago. Não é euforia. É familiaridade. É como se você reconhecesse algo que sempre foi seu. Essa sensação é o sinal de que o estado foi instalado. E aqui está uma parte que quase ninguém entende. O estado instalado imediatamente muda o comportamento do seu corpo, mesmo antes de qualquer manifestação externa acontecer. É comum sentir o corpo relaxar sem motivo. É comum sentir a mente silenciar. É comum sentir uma segurança profunda se instalando. Isso acontece porque a identidade mudou. Você já não é mais quem teme. Agora, você é quem recebe. E essa diferença é absoluta. A partir desse ponto, tudo que você pensa, faz ou imagina passa a ser influenciado pela nova identidade. É como trocar a lente dos seus olhos. Antes, tudo era visto pelo filtro da escassez. Agora, tudo é visto pelo filtro da abundância. E isso muda a forma como você percebe oportunidades, responde a situações e se relaciona com o dinheiro. Mas vamos mais fundo. Quando você entra no estado de abundância, existe uma reorganização sutil que acontece ao seu redor. Não é mágica no sentido infantil. É lógica vibracional. O universo físico é um espelho da sua consciência. Quando sua assinatura vibracional muda, todas as circunstâncias compatíveis com a assinatura antiga começam a se desintegrar, enquanto novas circunstâncias compatíveis com a nova assinatura começam a se formar. É por isso que, muitas vezes, logo depois de aplicar o Snap, algo inesperado acontece. Uma mensagem chega, um boleto que parecia perdido aparece pago, uma compra é cancelada e o crédito retorna, alguém que devia há anos decide pagar, uma venda surge do nada, uma comissão libera, um bônus que você não esperava cai na conta. Isso não é coincidência. É resposta vibracional. Sua consciência criou e o mundo reagiu.
Existe um trecho pouco conhecido de Neville em que ele diz: toda mudança externa é apenas a sombra de uma mudança interna. É exatamente isso que você está fazendo com o Snap, criando a mudança interna que produz a sombra externa. A realidade é apenas o reflexo. O corpo é o espelho. A mente é o pincel. E sua consciência é a mão que segura tudo isso. Entrar no estado da abundância não significa ignorar a situação atual. Significa transcendê-la. Significa se colocar acima dela vibracionalmente. Neville dizia que você nunca muda uma circunstância lutando contra ela, mas elevando-se a um estado superior. O Snap faz exatamente isso. Tira você do nível da luta e te reduz no nível da criação. Ele corta o vínculo emocional com a dificuldade e te coloca imediatamente no estado onde a solução já existe. E quando você faz isso, uma coisa extraordinária começa a acontecer. A sua percepção da vida muda. Você começa a reconhecer oportunidades onde antes via problemas. Começa a agir com confiança onde antes agia com medo. Começa a esperar o melhor onde antes esperava o pior. E essa mudança interna é tão profunda que o mundo não consegue resistir. Ele precisa se reorganizar para refletir o novo estado. É por isso que Neville dizia que o mundo constrói pontes invisíveis para levar você até o seu desejo. Quando você assume o estado da abundância, essas pontes aparecem. Elas se manifestam como pessoas, ideias, coincidências, ofertas, convites, oportunidades, liberação de dinheiro, portas que se abrem sem esforço. E você percebe que nada nunca esteve realmente bloqueado. Só estava esperando você acessar o estado certo. A técnica Snap é, portanto, mais do que uma técnica para destravar dinheiro agora. É um treinamento para viver no estado certo. É uma forma de recondicionar sua consciência para deixar de ser vítima da circunstância e se tornar autora da realidade. E, quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser exceção e passa a ser o padrão. Agora que você já entende a profundidade do Snap e o mecanismo interno que ele ativa, é hora de explorar como essa técnica se incorpora à sua vida diária, transformando não apenas momentos isolados, mas todo o fluxo da sua existência. Porque, uma vez que você acessa o estado da abundância com clareza e consistência, algo extraordinário passa a acontecer. A realidade começa a antecipar seus movimentos. Ela se organiza para te favorecer antes mesmo de você pedir. E isso não é coincidência nem sorte, é coerência vibracional pura. Neville Goddard dizia que você deve viver conscientemente no final desejado, não visitá-lo de vez em quando. A técnica Snap é a porta de entrada desse estado final. Ela é o impacto inicial, o choque consciente, o movimento interno que te posiciona no final antes que qualquer evidência externa exista. E, ao repetir esse gesto, você transforma o que antes era um estado de manifestação em um estado de ser. É aí que tudo muda. Porque quando a manifestação se torna identidade, ela deixa de ser algo que você busca e se torna algo que flui naturalmente em sua direção. Imagine a vida como um campo de frequências, cada uma correspondendo a um estado. A escassez vibra baixo, denso, pesado, instável. A abundância vibra alto, leve, firme, aberta. Cada vez que você faz o Snap, você sai de uma frequência e entra em outra. E quando você começa a repetir esse movimento, sua nova frequência se torna dominante. Ela passa a ser sua vibração padrão, seu campo natural. E isso significa que sua vida passa a atrair automaticamente tudo que combina com essa vibração. Neville dizia que cada pessoa vive em um estado psíquico, e que as vidas delas nada mais são do que a externalização desse estado. Se você vive no estado de escassez, você atrai circunstâncias compatíveis com ele. Se você vive no estado da abundância, a abundância se torna inevitável. E o Snap funciona como um upgrade vibracional que te puxa para cima todas as vezes que seu estado antigo tenta te puxar de volta. Agora, vamos detalhar como isso funciona na prática. Imagine que você está indo trabalhar, resolvendo sua rotina, lidando com compromissos. Durante o dia, pensamentos de preocupação podem surgir. Isso é normal. É o estado antigo tentando sobreviver. Mas agora você tem o Snap. E o Snap não discute com o medo. Ele corta. Ele quebra. Ele desliga o padrão. Ele cria silêncio. Esse silêncio é o portal. E nesse portal você reposiciona sua consciência. Você respira fundo, faz o estalo interno e assume novamente o estado de quem já recebeu.
Esse processo, repetido ao longo do dia, cria novos caminhos neurais, novas rotas energéticas e novos padrões emocionais. Você deixa de ser dominado pelo estado antigo e passa a dominar seu estado atual. E isso muda tudo. Porque o estado que você domina é o estado que você manifesta. Há um momento especial que começa a surgir depois de alguns dias praticando o Snap. A sensação de que você está no controle da sua vibração pela primeira vez na vida. Não controle pela força, mas pela consciência. Você percebe a chegada de pensamentos de escassez, e em vez de reagir, você escolhe. Você observa. Você interrompe. Você troca. Esse é o verdadeiro poder. É o domínio vibracional que Neville dizia ser o segredo da criação consciente. E, com esse domínio, você vai começar a notar sinais específicos se manifestando em sua vida. Não sinais porque você os pediu, mas porque eles são inevitáveis quando sua vibração muda. Você vai notar que o dinheiro começa a aparecer sem esforço. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas começam a te procurar com propostas melhores. Oportunidades que você nem sabia que existiam começam a surgir. Descontos inesperados aparecem. Reembolsos são liberados. Dívidas são perdoadas. Entradas financeiras chegam através de atalhos improváveis. Tudo isso se torna comum. E isso não acontece porque você está tentando manifestar, mas porque você se tornou alguém que vive no estado certo. Neville sempre dizia que o mundo externo não é causa, mas efeito. Ele é sombra. Ele é reflexo. Ele é consequência. Você não precisa mudar nada fora de si. Você precisa mudar seu estado. Porque, quando o estado certo se instala, a vida não tem opção além de seguir. E isso é exatamente o que o Snap faz. Ele instala o estado certo repetidamente até que ele se torne sua nova base. Se torne seu novo normal. Se torne sua nova vibração padrão. Mas vamos mais fundo. Existe algo ainda mais poderoso na técnica Snap. Ela quebra o hábito emocional da preocupação. A preocupação é um vício vibracional. Ela é repetitiva, previsível, automática. A preocupação se alimenta de movimento mental descontrolado. E, ao fazer o Snap, você corta o alimento. Você cria um vazio vibracional. E esse vazio é a oportunidade perfeita para instalar o estado da abundância. Esse processo, repetido ao longo dos dias, cria uma reprogramação vibracional tão profunda que você começa a viver em um tipo de tranquilidade confiante. É o que Neville chamava de sentir-se no fim. É a certeza silenciosa de que tudo já está resolvido, mesmo sem ver evidências externas ainda. E, quando você vive nesse estado, as evidências não demoram. Elas chegam rápido. Elas chegam de forma inesperada. Elas chegam de maneiras que parecem coincidências, mas não são. É nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar manifestações quase instantâneas. Porque, quando você vive na vibração correta, não existe distância entre você e o que você deseja. Não existe intervalo. Não existe atraso. Existe apenas resposta. O universo responde à sua vibração como um eco. Ele devolve exatamente aquilo que você emite. E quando você emite certeza, o universo devolve realização. Com o tempo, você começa a perceber algo extraordinário. A vida que você queria sempre esteve disponível. Ela só estava esperando você assumir o estado certo. Não é o mundo que te bloqueia. É o estado que você sustenta. E quando você troca o estado, o mundo inteiro se reorganiza. Uma das coisas mais poderosas que Neville ensinava era que cada estado tem seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, seus próprios comportamentos. Isso significa que, quando você entra no estado da abundância, você passa naturalmente a agir como alguém abundante. Você não força. Você não finge. Você simplesmente se torna. E isso é crucial. Porque agir a partir do estado certo amplifica sua vibração e acelera suas manifestações. Com o Snap, você corta o fluxo do estado antigo. E isso destrói toda a energia que estava sustentando aquele padrão. É como tirar o combustível de uma chama. Ela simplesmente se apaga. E, no lugar dela, surge uma luz completamente nova. Essa luz é o estado de posse. O estado de certeza. O estado de realização. O estado da abundância. Esse estado vai começar a se tornar seu lugar de descanso, sua base emocional,
sua vibração natural. E quando isso acontece, você não precisa mais manifestar dinheiro. O dinheiro começa a te encontrar. Ele se move na sua direção porque você está emitindo a assinatura vibracional de quem já vive a prosperidade. E tudo isso nasce de um estalo interno. Um snap. A essa altura, você já percebeu que a técnica snap vai muito além de um gesto, um truque mental ou um estalo mecânico. Ela é uma transição vibracional. Um teletransporte interno. Um deslocamento imediato do estado que cria escassez para o estado que cria abundância. E é justamente esse deslocamento que determina tudo o que acontece na sua vida, inclusive o dinheiro que chega até você. Neville Goddard sempre ensinou que a consciência é a única realidade. Não existe força fora de você controlando o seu destino. Não existe circunstância capaz de determinar seu futuro. Não existe situação tão difícil que não possa ser dissolvida por um estado superior. Neville dizia que o estado é maior que o problema. E, quando você assume o estado certo, o problema se recolhe, desaparece ou se transforma diante de você. É isso que a técnica Snap faz. Coloca você no estado mais alto possível, o estado que está acima de qualquer desafio financeiro. Muitas pessoas vivem reagindo às condições externas. Elas olham para o saldo bancário, para as dívidas, para os boletos, para as circunstâncias, e assumem o estado correspondente. Um extrato negativo provoca um estado negativo. Uma conta inesperada provoca ansiedade. Um atraso de pagamento provoca medo. Mas isso só acontece porque essas pessoas ainda acreditam que o mundo físico é a causa. Neville afirmava com convicção: o mundo é sombra. O mundo é efeito. O mundo apenas responde ao estado. A técnica Snap quebra esse ciclo de reação. Ela não espera o externo mudar. Ela muda o interno primeiro. Ela atualiza a sua vibração antes de qualquer evidência física. E é isso que faz as evidências mudarem. Quando você faz o snap, você está dizendo ao universo: eu determino meu estado. Eu determino minha vibração. Eu determino o que eu sou. E, como um eco perfeito, o universo responde: então seja. Agora, imagine como sua vida muda quando você passa a usar o Snap como sua ferramenta número 1 de alinhamento. Quando você começa a aplicá-lo de manhã ao acordar, no meio do dia, antes de tomar decisões, antes de trabalhar, antes de abrir sua conta bancária, antes de responder mensagens, antes de lidar com qualquer situação relacionada a dinheiro. Imagine o impacto disso. Você não reage mais. Você cria. Você não oscila mais. Você comanda. Você não teme mais. Você assume. O estado da abundância passa a ser sua posição natural. E, quando isso acontece, algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Você passa a sentir que o dinheiro não é algo que você busca, mas algo que responde a você. Um fluxo vivo, inteligente, sensível ao seu estado interior. O dinheiro passa a se comportar como um aliado, não como um inimigo. Ele começa a se movimentar na sua direção porque você se tornou compatível vibracionalmente com ele. Neville dizia que tudo na vida é uma questão de aceitação. Você não cria riquezas, você aceita riquezas. Você não cria prosperidade, você aceita prosperidade. Você não cria dinheiro, você aceita o estado de quem já tem. O Snap é essa aceitação instantânea. É o gesto interno que diz: eu aceito agora. Eu recebo agora. Eu sou agora. E é por isso que, quando você domina essa técnica, várias manifestações começam a ocorrer em um espaço curto de tempo. Não porque você forçou. Não porque você repetiu. Mas porque você permitiu. Você abriu a porta. Você se colocou no estado certo. Você se alinhou vibracionalmente com aquilo que sempre foi seu. A partir desse ponto, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a sentir que há um fluxo te guiando. Um fluxo te carregando. Um fluxo te favorecendo. Situações que antes eram pesadas se tornam leves. Caminhos que antes eram travados se abrem. O que antes demorava, acelera. O que antes resistia, flui. É como se o universo inteiro estivesse te dizendo: finalmente você voltou para o seu estado original. Porque a abundância não é algo que você aprende. É algo que você lembra. É algo que você é. A escassez é o esquecimento. A abundância é a lembrança.
O Snap é o gesto que te traz de volta para essa lembrança. Ele acende dentro de você aquilo que sempre existiu, o estado criador. E quando você faz isso, sua presença muda. Sua vibração muda. Sua energia muda. E a realidade, como um espelho obediente, muda com você. O dinheiro começa a vir. As oportunidades começam a surgir. As soluções começam a aparecer. Não porque você está batalhando, mas porque você está vibrando. Não porque você está pedindo, mas porque você está assumindo. Não porque você está insistindo, mas porque você está sendo. O estado certo cria tudo. O estado certo destrava tudo. O estado certo traz tudo até você. E esse estado pode ser acessado em 30 segundos. A técnica Snap é o ponto de partida. Mas o estado da abundância é o destino final. E você já está a caminho. Se essa mensagem tocou algo em você, se despertou uma nova consciência, se abriu uma nova perspectiva, lembre-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso ajuda a levar essa transformação para mais pessoas e fortalece ainda mais essa comunidade de criadores conscientes.